Tell me exactly what it is you're looking for. Flaws. You ever get any false positives? We are arresting individuals who have broken no law. But they will. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Na ficção científica distópica, as sociedades são imaginadas como tendo de responder a algo que correu mal, e isso justifica os governos autoritários, a vigilância massiva dos cidadãos, a manipulação tecnológica, o controlo da informação e a perda de liberdade individual. Mas isto também é o que acontece na realidade com os regimes ditatoriais ou autocráticos. Há exemplos de distopias que toda a gente conhece na literatura, como 1984 ou Handmaid's Tale, no cinema Matrix e Minority Report, ou na televisão Black Mirror. Agora, se leu algum destes livros, viu algum destes filmes ou destas séries, procure recordar alguma coisa que lá tivesse visto e que, mesmo que imaginasse possível, não acreditou que pudesse acontecer no seu tempo de vida. Mas pode bem estar enganado. À velocidade com que tudo acontece, a ficção passa a realidade num piscar de olhos. Por exemplo, em Minority Report, alguns polícias com capacidades pré-cognitivas conseguem prever crimes antes de acontecer e, assim, prender os futuros criminosos. Agora, troque os precogs do filme por inteligência artificial e máquinas que antecipam quem é que se vai transformar num problema para o regime. Está a acontecer na China. Há uma empresa a tentar desenvolver esta tecnologia para antecipar quem é que pode vir a ser um dissidente no futuro. Neste episódio, conversamos com Bernardo Caldas, especialista em dados e inteligência artificial. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Bernardo Caldas! Esta tecnologia que a empresa chinesa Gage Network estará a tentar desenvolver pretende ser capaz de antecipar quem, isto é sobretudo em regimes autoritários, mas não quer dizer que seja apenas, poder vir a ser um dissidente. Para ser eficaz, esta ferramenta precisa de níveis de computação fora do normal, fora daquilo que existe, energia, informação acima daquilo que hoje conhecemos? Acima de tudo, precisa de muitos dados, precisa de muita informação. Para um sistema destes poder ser minimamente eficaz, é preciso saber o que é que as pessoas pensam, o que é que fazem, com quem estão, onde andam. Isto em regimes autoritários, sabemos que na China, potencialmente, isto acontece a uma escala enorme. Não há um problema. Em regimes autoritários é muito fácil recolher informação sobre tudo o que as pessoas fazem e, portanto, esse é o primeiro ingrediente. Claro que a seguir, sim, também é preciso computação, mas é preciso ver que este tipo de sistemas que tentam prever comportamento já existem há muito tempo, até antes desta nova era da inteligência artificial. E do que é que estamos a falar então? Não se trata apenas de traçar um perfil de alguém, não é? Para identificar intenções, que é o que estamos aqui a falar, presumo, não é? Que nem as próprias pessoas têm a certeza que a sua vida vai caminhar naquele sentido. Quantos milhões de informação é preciso cruzar para para ter alguma fiabilidade? E já agora, isto estava a dizer que já se fazia. Qual é o protótipo disto? Bem, quando digo que já se faz é que usar dados, usar informação para prever comportamentos de pessoas é a base de toda o chamado machine learning, a aprendizagem computacional. Isso existe há muito tempo. O uso para estes efeitos, para fazer perfis que prevêem o comportamento das pessoas em sociedade, também é conhecido há muito tempo. O que é novo de alguma forma? É que a partir do momento em que nós conseguimos monitorizar todo o comportamento das pessoas online, e isto é possível em regimes em que o controle da internet é muito eficaz,
voltando ao exemplo chinês, a chamada grande firewall, pelo que passa todo o tráfego de internet, seja nos computadores, seja nos telemóveis, permite que o Estado consiga saber que conteúdo é que as pessoas veem, o que é que leem, com quem falam, o que é que compram, e isso de facto dá muita informação. Esta empresa já sobre faz isto nessa firewall, Correto. Esta empresa é fundada, esta Gigi Networks é fundada pelo mesmo senhor que fez, ou que foi o impulsionador da grande firewall chinesa pública. Interessante aqui que ele agora há venda a outros países, e portanto não só é um tema interno da China, como passou a ser um produto que é comercializado para regimes autoritários. Mas há esta junção entre um perfil muito rico do comportamento das pessoas e depois uma correlação com ações passadas há algum tempo, e por isso de alguma forma eu consigo dizer que alguém que leia certo tipo de livros tem maior probabilidade de se vir a opor ao regime e portanto tem um risco mais elevado de vir a ser um dissidente. E isto joga sempre nas correlações e portanto pouco importa se a própria pessoa iria cometer aquela dissidência, se ia dizer aquilo, se ia ter algum comportamento mais inadequado pelo ponto de vista chinês ou do regime em concreto. Isso não importa, desde que a probabilidade seja alta o suficiente. O regime prefere tentar controlar esse comportamento. Mas isto faz lembrar mesmo o filme, o Minority Report, que tinha uma coisa muito parecida, não é? Antecipava crimes. No caso eram assassinatos que eram feitos, quer dizer, nunca chegavam a ser feitos porque as pessoas eram presas antes, e depois um dos próprios polícias percebe que aquilo não estava a ter certo, não é? Claro, e o mesmo risco aqui acontece de alguma forma. A ficção científica muitas vezes andar à frente da realidade e às vezes a parecer menos ficcional do que a realidade acaba por ser, e aqui temos um bocadinho o mesmo exemplo, que de facto aqui não através de pessoas que consigam intuir que determinada coisa vai acontecer, mas a partir de correlações estatísticas entre determinados comportamentos e ações futuras, e em que há determinados regimes que preferem tentar conter esses comportamentos da maneira que lhes é permitida, e por isso não se surpreende que haja essa intenção. Quem já tentava coagir, quem já tentava controlar populações, agora tem uma forma ainda mais eficaz de tentar perceber quando é que alguma coisa vai acontecer que não é desejável, quem é que está mais em risco de ter comportamentos que não são desejáveis, e de usar todos os meios à sua disposição para os controlar. E depois isto tem um efeito adicional interessante, que de facto é muito dissuasor, porque as pessoas, por saberem que estão a ser monitorizadas, que estão a ser observadas, que o seu comportamento está a ser previsto, tendem também a ter menos comportamentos vistos como arriscados, porque sabem que estão a ser observadas, e portanto, mesmo que não seja real... Do ponto de vista de saúde mental também é muito difícil depois gerir, porque cria grandes ansiedades nas pessoas, angústias de se aquilo que estão a fazer pode ser entendido como... E as pessoas estarem a ter uma vida normal, não quererem nada ser dissidentes, por exemplo, não é? Não é evidente quando se sabe que todos os seus comportamentos estão a ser vistos e que estão a ser analisados, e com falhas, porque voltamos a este ponto, não é? Isto já seria muito mal se o sistema fosse 100% correto e conseguisse mesmo prever. Mas pior é quando nós sabemos que o sistema tem falhas e que não vai conseguir não só processar toda aquela informação da forma correta, como não vai ser assim tão bom a perceber a intenção verdadeira da pessoa, e menos ainda será boa a prever o comportamento real das pessoas. E portanto, em todos estes pontos há falhas, da mesma forma que um sistema que está a fazer diagnóstico médico automático vai ter falhas algumas vezes, e isso tem consequências. Um sistema que faz isto também não é infalível. Já agora, um paralelo interessante que nós temos muitas vezes nas redes sociais, há algoritmos muito parecidos a prever que conteúdo é que nós vamos gostar de ler, que conteúdo é que nós vamos, com que vamos interagir, que vamos gostar ou desgostar mais, e por isso o sistema é muito parecido, e nós sabemos que todos estes sistemas falham. E por isso, obviamente, que uma pessoa sabendo que há uma carga destas sobre si, um sistema que pode falhar e ter consequências gravíssimas na sua vida, vai estar constantemente a pensar o que é que faz, o que é que diz, como é que se comporta, e isso não pode não ter impacto na saúde mental. Olhemos para o regime e para aquilo que o Bernardo estava a referir. Estamos a falar de um regime chinês, já tem uma vigilância preditiva muito grande. Nós estamos a falar de um país que tem aumentado essa vigilância sobre os próprios cidadãos, são milhares de milhões de pessoas. Não existe o risco de sobrecarga de informação, mesmo com a IA mais avançada. O que é que se faz com esta informação toda? Bem, essa é a grande vantagem da inteligência artificial, é que de facto, da mesma forma quando falamos dos modelos de linguagem e dizemos que leram a internet toda e que a processaram, de facto há limites computacionais, mas não são assim tantos, e corrigem-se com mais infraestrutura. Este é um ponto interessante na medida em que neste momento ainda há controles à exportação de infraestrutura de inteligência artificial dos Estados Unidos para a China, e portanto isso pode de alguma forma introduzir algum tipo de constrangimentos, mas essa é a grande vantagem, não é? Porque é a grande coisa que a inteligência artificial traz, é a capacidade de varrer toda esta informação, de tentar encontrar onde é que há sinal, onde é que está a agulha no meio de todo o palheiro, que vão ser interações totalmente irrelevantes, e de começar a assinalá-las e a guardá-las. E o próprio sistema aprende aquilo que é mais relevante e aquilo que é menos relevante, para não ter de
consumir toda essa informação. Ainda no dia em que estamos a falar, a Nvidia dava conta de um novo chip que basicamente é ainda mais potente do que todos aqueles que tem no mercado, e onde pode acontecer que venha aí uma nova geração de computadores que basta dizer-lhe ligá-lo e ele começa a trabalhar sozinho, não é? Bem, temos sempre dois vetores que ajudam a processar cada vez mais informação. Por um lado, de facto, o próprio hardware, a própria infraestrutura, os próprios servidores e computadores ficam cada vez mais potentes, mas também o trabalho para processar esses dados também vai melhorando. Há uns tempos falávamos sobre o DeepSeek, aquele modelo de inteligência artificial chinês, que a grande inovação que tinha é que era muito mais eficiente a aprender e depois a produzir as coisas que aprendia. E por isso precisava de menos dados, precisava de menos computação para ter resultados parecidos com os modelos americanos. E aqui estamos a assistir a um fenómeno muito semelhante. É que à medida que a informação disponível vai aumentando, e de novo, à medida que vamos captando o comportamento online, mas também o comportamento físico, uma das formas de vigilância é ter todas aquelas câmaras na rua que percebem onde é que as pessoas estão, o que é que estão a fazer e o que é que compram. Em toda a China, nas grandes Não, cidades. precisamente, e portanto dá para eu ter uma visão não só do que as pessoas fazem no mundo digital, mas também no mundo físico. À medida que esses dados vão aumentando, também vai melhorando a capacidade de os processarmos, tanto ao nível da infraestrutura como ao nível dos algoritmos, dos programas que processam essa informação. E por isso não será certamente o fator determinante da falta de computação. Obviamente que quanto mais computação houver, mais coisas podemos fazer e mais coisas é possível processar, mas já é possível com a infraestrutura atual e com os algoritmos atuais fazer grande análise da quantidade de dados disponível. Bernardo, para fechar a nossa conversa, há pouco estava a falar da proibição de exportação de chips norte-americanos mais avançados para a China, do tempo de Biden. Agora o Trump já disse que iria abrir alguma coisa, mas os mais potentes continuariam a não poder ir para a China. A minha pergunta é sobre isso: atrasa a capacidade tecnológica da China ou pode ser um incentivo para a própria China fabricar os seus próprios chips e avançar nesse caminho? Bem, há uma grande dificuldade real na China se tornar independente da produção destes chips avançados e, portanto, não quero dizer que não vá acontecer, mas de facto a tecnologia que é necessária ainda está longe de poder ser utilizada durante os próximos anos na China para poder competir verdadeiramente com os Estados Unidos. Não há nenhuma dúvida que isto é um tema de enorme importância para o Estado chinês, que estão a tentar resolver e investir todos os recursos que podem para o tentar resolver, mas também sabemos que o controle de exportações não é totalmente eficaz. Vimos isso de novo com este exemplo do modelo chinês, o DeepSeek, que se descobriu que também se usou muita infraestrutura supostamente impedida de ser exportada e que entra por outras vias, por outros países que importam e depois deixam passar para a China, e portanto esse controle não é 100% eficaz, obviamente que não facilita e por isso é uma boa restrição, mas não é totalmente eficaz e mais ainda, como disse bem, é um incentivo a que se descubram outras maneiras não só de fazer infraestrutura, mas também de ser mais eficiente, porque neste momento os nossos modelos precisam de muita energia, de muita capacidade computacional. E quando aparecem restrições, isso também aumenta a criatividade normalmente para se conseguir navegar dentro dessas restrições, e também temos visto isso, os modelos chineses têm-se mostrado muito mais eficientes, com muito maior preocupação do uso energético e dos recursos computacionais, e, enfim, o controle de exportações só incentiva ainda mais esse tipo de eficiência. E se, em vez de abrir aplicações e executar várias tarefas, bastasse fazer um pedido ao computador? A Nvidia acredita que esse futuro pode estar mais próximo do que imaginamos. Mas até onde poderá chegar esta nova geração de computadores? Ouça o novo episódio de Economia Dia a Dia, o outro podcast diário do Expresso, conduzido por Juliana Simões. As dificuldades e as incertezas no Benfica estão em análise em 2 podcasts. Da SIC, Jogo Aberto, fala do que pode levar um treinador a dizer sim ou não. Do Expresso, no princípio era a bola, analisa o que pode dar Marcos Silva aos encarnados. A produção deste episódio foi de Marisa Silva e a sonoplastia de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.